Bom dia, bem-vindos a esta nossa devocional deste domingo 14 de junho de 2020. Depois de um tempinho sem gravar vídeos, voltamos a esta nova série que estamos falando sobre as disciplinas espirituais e os meios de graça. Nesta manhã, eu gostaria de tomar por base o texto da Palavra de Deus, lá no livro dos Salmos, o Salmo 139, que diz assim, no versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Hoje eu gostaria de rapidamente falar sobre o escrúpulo de consciência ou o exame de consciência, que é uma espécie de disciplina espiritual muito utilizada pelos pais da igreja, pelos confessores, ali na Idade Média Alta, e também pelos puritanos, já entrando da Idade Moderna. Mas eu gostaria de tratar de um outro aspecto preliminar do exame de consciência, que é o assim chamado escrúpulo de consciência, no que diz respeito à indignação. O cristão deve nutrir, fomentar e desenvolver durante toda a sua vida uma santa indignação em face dos desgovernos, dos desmandos, das injustiças e de toda sorte de dor, violência, discriminação, marginalização e pobreza que existe ao seu redor. Com o passar do tempo, é muito possível que nós nos tornemos homens e mulheres insensíveis ou, no mínimo, indiferentes à dor, aos problemas em nosso redor, uma vez que é muito fácil tornar e tomar o Evangelho como pura e simplesmente uma relação intimista, uma relação em que implica apenas o meu relacionamento com Deus e, no máximo, no relacionamento com aquelas pessoas que comigo experimentam a salvação em Jesus Cristo. Mas, na verdade, o Evangelho, a experiência cristã, ela nos leva exatamente ao encontro às dores deste mundo, para que ali nós testemunhemos e proclamemos o Evangelho. Mas isso jamais acontecerá se nós não desenvolvermos em nós uma consciência aguda, sensibilizada, capaz de sentir os dramas e os dilemas do mundo e das pessoas em nosso redor. Se nós não tivermos essa indignação contra os desmandos, contra a violência, contra a indiferença dos governantes, contra a pobreza endêmica que joga milhões de pessoas na miséria, se nós não sentimos nenhum tipo de indignação contra tudo que é em nosso redor, que é contra o reino, que avilta a dignidade humana e que solapa a justiça e o direito, nós não estamos vivendo o Evangelho de maneira digna e madura, porque essa indignação, ela encontra a sua fonte na bem-aventurança. Bem-aventurados, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Nesses dias, nós estamos vivendo a pandemia. Junto com a pandemia, existe uma espécie de solidariedade pandêmica, ou seja, para o momento, muitas pessoas, exatamente devido ao horror das muitas dificuldades impingidas por esses tempos difíceis, estão mais altruístas, têm o coração mais amolecido, se tornam mais sensíveis. Aquelas pessoas que eram invisíveis na sociedade, como os moradores de rua, por exemplo, ou tantos outros, de repente ganham um destaque, uma preocupação, e aí, junto com a pandemia do vírus, vem uma espécie de pandemia de solidariedade, porque nós somos gratos a Deus, mas a solidariedade, ela deve tornar-se endêmica, ao invés de ser próprio apenas dos dias de pandemia, alguma coisa sazonal que vem, tem os seus efeitos, mas com o passar do tempo arrefece e passa. A solidariedade deve ser endêmica, ela deve vir, estabelecer-se,
ficar e estruturar-se na realidade, estruturar-se em nossa vida e em nosso coração. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós tenhamos a mente bastante sensível, o coração sempre numa atitude de indignação, porque junto com essa indignação deve haver uma resposta, e a resposta é o devido engajamento. Portanto, o convite para a primeira etapa, a primeira parte deste escrúpulo de consciência, deste exame de consciência, é perceber, flagrar em nós áreas que estão já calejadas, sentimentos que estão embrutecidos, sensibilidades que estão endurecidas a ponto de não mais deixar-nos sensibilizar. Sem sensibilização não há compaixão. Sem compaixão não há ministério profético, não há engajamento. Sem compaixão não há de fato, de verdade, um encontro ou uma saída de nós mesmos para irmos ao encontro das dores, dos sofrimentos, de toda sorte de violência e de morte que existe no mundo. Como cristãos, como profetas da esperança, como cidadãos do reino que trazem para dentro da história os seus valores indestrutíveis e a vida que há em Cristo, é preciso que tenhamos uma consciência aguçada, sensibilizada, cheia de compaixão, com santa indignação para proclamarmos e reivindicarmos os direitos do rei e do reino sobre a vida de todos e em todo lugar, para que haja paz, amor e fraternidade entre os homens, a começar pelo testemunho da igreja e de cada cristão. Deixe-se sensibilizar, deixe-se indignar com a dor, a marginalização, a tristeza, a violência e a desordem que há no mundo, para que o seu coração possa projetar nas estruturas desta vida aqueles valores que pertencem ao reino definitivo. E que Deus muito te abençoe.